Bom, eu não acho que assistir os jogos da Copa do Mundo especificadamente seja pecado em si. O que acontece? Mas eu acredito que você precisa ter cuidado para que isso não vá roubar a sua vida com Deus. Como assim? Bom, eu, por exemplo, eu percebi que eu estava passando muito tempo assistindo os jogos que estavam passando. E então, de certa forma, isso estava do lugar de eu estar ali, né, lendo a palavra, estar ali buscando ao Senhor de alguma forma, seja através de um louvor, seja através de uma oração, eu estava gastando todo esse tempo, muitas e muitas horas do meu dia, assistindo vários e vários jogos da Copa do Mundo. Então, eu acredito que a gente tem que ter o equilíbrio, tem que ter essa questão de pensar, não, peraí, não necessariamente isso é pecado, mas pode sim acabar roubando o meu tempo com Deus. E, na verdade, isso entra muito naquela questão de que algumas coisas, não necessariamente, elas são pecados, mas elas podem se tornar pecado, né? Desde que se tornem no seu coração um ídolo, desde que se tornem no seu coração, tenha mais espaço para aquilo do que para a sua vida com Deus, do que para as coisas de Deus. Então, eu acredito que a Copa do Mundo é uma dessas questões, que entra justamente aí, né? Não necessariamente, eu não acho que seja pecado assistir os jogos. Eu não penso. Mas respeito se você é cristã e acha que é pecado. Enfim, mas eu não acho que seja pecado, só que eu acredito que pode acabar se transformando num ídolo, né? Você pode acabar simplesmente dedicando mais tempo àquilo ali do que todas as outras coisas. Então, como eu estava dizendo, você pode acabar passando mais tempo vendo aquilo ali do que fazendo todas as outras coisas relacionadas a Cristo, né? A sua palavra, as coisas de Deus mesmo. E não só isso, como também pode acabar fazendo com que espaço para outras coisas na sua vida, né? Sejam deixados para lá essas outras coisas e aquilo ali acabe levando todo esse espaço. Então, eu acredito que é essa questão, sabe? A gente tem que se atentar para essa questão. Tudo bem assistir os jogos, tudo bem, principalmente os jogos do Brasil, né? Se você é brasileiro, está torcendo pelo Brasil, enfim, tá tudo certo. Mas isso não pode se tornar um ídolo. Ver aquele jogador, aqueles jogadores ali como um semideus, né? Pegar a leitura da palavra, deixar para lá, deixar os estudos das escrituras sagradas, deixar o tempo com Deus, até mesmo deixar de ir para a igreja, para se dedicar a assistir esses jogos, seja do Brasil, seja lá do que for. Como no meu caso, eu estava assistindo bastante, né? Muitos jogos mesmos, assim, de outras seleções até mesmo. Então, isso, querendo ou não, quando eu paro para pensar, eu percebo que isso estava tomando o meu tempo, porque o tempo que eu passava ali assistindo aquele monte de jogos, eu poderia estar me dedicando ao estudo das escrituras, à leitura das escrituras sagradas, né? O tempo com Deus mesmo ali, preparo para pregar na igreja, para, enfim, né? Abrir um culto, louvores, escutando louvores, estar ali com o tempo dedicado para Cristo mesmo, orando, né? Até mesmo também a gente precisa ter cuidado. Peraí, eu admiro muito esse jogador, passei a admirar muito esse jogador, porque joga muito, porque isso, porque aquilo. Então, passar horas e horas pesquisando sobre a vida dele, sobre os jogos dele, sobre isso, sobre aquilo relacionado à vida dele. A gente precisa ter esse cuidado para que não se torne também um ídolo, né? Pois nós não podemos colocar ninguém acima de Cristo, da sua palavra, do estudo relacionado à sua palavra, né? Nós não podemos pegar a nossa vida com Deus, deixar para lá e se dedicar, porque está no período de Copa, então vou me dedicar a assistir só os jogos. Eu vou deixar de ir na igreja, vou deixar de pregar, hoje era meu dia de pregar, mas eu não vou. Hoje era meu dia de abrir o culto, mas eu não vou. Hoje eu fui convidada para louvar, mas eu não vou, porque tem jogo e eu vou assistir. Então, assim, isso colocar Deus ali e colocar os jogos na frente, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Eu acredito que é uma das coisas que a gente mais precisa ter esse cuidado neste momento de Copa, né? A gente tá na Copa e eu acredito que é relacionada a essa questão que eu tô trazendo aqui pra vocês neste momento, né? Claro, também há outras questões, mas eu acredito que essa é uma das questões principais pra gente se pensar e ficar atento, porque às vezes o inimigo, ele age na sua vida por distração mesmo, ele não precisa necessariamente te fazer pecar em si, mas ele só precisa te distrair, e em algum momento você vai pecar, né? Em algum momento você vai pecar se ele te distrair. Então, às vezes ele usa uma Copa pra
pra fazer com que você se distraia. Não, mas peraí, tá no momento da Copa, tudo bem assistir todos os jogos, deixa pra ler depois a palavra, deixa pra estudar depois a palavra, deixa pra ir pro culto depois, olha. O Brasil vai jogar tal dia, então, outro dia você vai pro culto, amanhã você vai, hoje não, porque o Brasil vai jogar. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado. Como eu disse, não penso que é pecado assistir os jogos, né? Não penso mesmo, mas eu acredito que a gente precisa ter esse cuidado de não pegar os jogos e colocar em primeiro lugar e as coisas de Deus, né, o reino de Deus deixar em segundo lugar. Então esta foi a reflexão de hoje e até uma próxima. A gente se vê por aí. Curte, compartilha, comenta o vídeo, compartilha, deixa um comentário aí. Você concorda comigo, você não concorda comigo? Iris, eu acho que também a gente precisa refletir com relação a isso aqui, relacionado à Copa e à vida com Deus. Coloca aí, a gente bate um papinho.